discordo de você. Jogo cheio de pesadelo, coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama pra testar pra fazer raiva, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um programa Olho no Lance. Estou aqui com o Arthur Teodoro, com o Jorge Bento. O Rafa hoje não pôde participar, infelizmente, mas semana que vem estará presente conosco para falar sobre as notícias do futebol na semana. E hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro que já está na sua 9ª rodada, com alguns jogos faltando, alguns times precisando pagar jogos por conta de calendário. Mas vamos falar especificamente da parte de baixo da tabela, porque temos dois gigantes do futebol brasileiro, Grêmio e São Paulo, em uma situação desesperançosa para o torcedor. Sempre fica a imagem que o elenco é bom, o elenco vai resolver, está no início do campeonato, mas assim, Arthur, é sempre essa mesma história. Com o Inter foi assim, com o Cruzeiro foi assim. Sempre o time grande, quando está na zona de rebaixamento, a gente vai sair, o campeonato é grande. Como que você vê a situação, principalmente do Grêmio, Arthur? E o São Paulo, o que precisa fazer para engrenar nesse início de campeonato? Boa noite, Caleb, boa noite, Jorge, a todo mundo que está nos assistindo. Primeiro que eu acho que a situação, apesar dos dois estarem na parte de baixo da tabela, eu acho que a situação do São Paulo se difere um pouco da do Grêmio por conta da questão do desempenho. E explico por quê. Eu acho que o São Paulo, apesar de dever muito ainda em desempenho, isso se deve ao fato de que o São Paulo está muito mal fisicamente. A perda de muitos atletas e muitos atletas cruciais para o sistema, como é o caso do Luan, sempre percorrendo o campo todo, aquele volante que está em todo lugar do campo, ele participa ativamente do sistema defensivo do São Paulo, talvez até a principal peça do sistema defensivo seja o Luan, e ofensivamente ele também participa na construção da saída de bola, levar a bola ao campo de ataque. Então ele ficou fora por um tempo, estava mal fisicamente, você tem saídas de Luciano, você tem até lesão do Daniel Alves, então eu acho que jogadores cruciais para o sistema de São Paulo ficaram fora por questões físicas, coisa que você não tem no Grêmio. O Grêmio, por exemplo, foi só a questão do desempenho, a equipe não conseguia vencer seus jogos, fazia partidas muito ruins, e aí o Thiago Nunes começava a aparecer muito com aquele Thiago Nunes que treinava o Corinthians, aquela equipe muito pragmática, que era muito previsível. Você tem muita riqueza de elenco no Grêmio, e se esperava muito, porque se espera muito do Thiago Nunes, mas o elenco ainda ele não consegue fazer o elenco render, porque fica naquela mesma coisa, o time toma, por exemplo, o primeiro gol, porque o sistema defensivo é falho, e a partir daí a equipe fica totalmente previsível, refém de jogadas pelas laterais e cruzamentos na área, pouca aproximação, triangulação, e até em alguns momentos do jogo, você tem algumas coisas que me incomodam um pouco, como a condução dos zagueiros por muito tempo. Você tem os zagueiros fazendo essa construção e conduzindo a bola até o ataque, coisa que, sabe, sem aquela construção do jogo que você geralmente vê em equipes que têm um bom desempenho. Então, acho que as situações são diferentes. Mas a partir de agora o Grêmio, demitiu o Thiago Nunes, talvez a contratação de outro treinador com talvez outro sistema, alguém conhecido, como é citado o Filipão, possa ser o caminho. Mas eu acho muito engraçado que o Grêmio demite o Renato Gaúcho, tal, ali já se falava em fim de ciclo e a contratação de outro treinador, e agora quando eles demitem o Thiago Nunes, o nome do Renato volta a ser especulado. Isso para mim, isso define totalmente o que é o futebol brasileiro. Com certeza o futebol brasileiro passa por essa... o futebol brasileiro tem até essas assim, situações. Aquilo que o pessoal geralmente brinca, que isso é o suco do futebol brasileiro, demitir um treinador e depois buscar ele novamente. Nada tão futebol brasileiro como você demitir um treinador, demitir o próximo e tentar voltar no anterior. Mas, Jorge, falando de São Paulo está 9 jogos e não venceu. O Grêmio ainda tem a escora falando, a gente tem 2 jogos a menos, vamos engrenar. E o São Paulo não tem jogos a menos.
tá empatando, conseguindo seus pontos através de empate, não consegue vitórias, não consegue jogar bem, não consegue, sabe, ser o São Paulo do Campeonato Paulista, um São Paulo que no início do ano falávamos aqui que era candidato ao título, junto com o Flamengo, que também não tá essas coisas, mas o São Paulo não está conseguindo vencer. O que o Crespo precisa fazer para alinhar esse time do São Paulo e voltar a ser o time do São Paulo do Paulista para disputar esse Campeonato Brasileiro? Boa noite, Caleb. Boa noite, Arthur. Sejam todos bem-vindos aí, que estão interagindo no nosso programa aí, Olho no Lance. Falar do São Paulo hoje é falar desse time apático, esse time sem raça, esse time que está faltando mais disposição e entrega de todo o elenco do São Paulo. Não adianta a gente crucificar a comissão técnica, o auxiliar, o treinador, na figura do Crespo, na figura do auxiliar. Não é o momento. O São Paulo hoje vive um momento turbulento. Nós sabemos que o São Paulo tem uma dívida de mais de 600 milhões, deve para determinados clubes devido a transações de alguns jogadores. Além do mais, em campo, o futebol de São Paulo ficou praticamente esquecido lá no Campeonato Paulista. Por isso, o Campeonato Paulista, tudo bem, foi um título que o São Paulo conquistou, mas serviu apenas para esconder o passado, aquele período que o São Paulo ficou sem títulos. Mas agora chegou a realidade, né? O Campeonato Paulista foi um campeonato totalmente diferente do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, a partir do momento que o São Paulo começou a enfrentar as grandes equipes no mesmo nível, aí o São Paulo começou a encontrar dificuldades. Enfrentou adversários teoricamente mais inferior na tabela, jogando em casa, não conseguiu fazer um bom jogo contra o Chapecoense, né? Conseguiu apenas um empate. Contra o Cuiabá também foi outro resultado péssimo. E ontem, com a derrota para o Bragantino, realmente mostrou que o São Paulo está devendo no Campeonato Brasileiro. É preocupante, sim, para o torcedor são paulino, né? Com praticamente 6 pontos, né? 5 ou 6 pontos aí em 9 jogos disputados. Realmente são números baixíssimos. E para uma equipe que sonha em, de repente, conquistar nem o título mais, agora tem que pensar em Sul-Americana e uma vaga para a Libertadores. É muito pouco, né? Então, o São Paulo tem que reagir nesse momento. O momento é preocupante? É preocupante, porque o time não conseguiu deslanchar no Campeonato Brasileiro. E está hoje na 17ª posição, está na zona de rebaixamento, não consegue sair da zona de rebaixamento, e com isso os jogadores ficam nervosos, a comissão técnica já começa a ser pressionada, o Crespo vem recuperando da Covid, começa a trabalhar a partir de amanhã, encontra um elenco que está com problemas. Eu acredito que o São Paulo hoje tem muitos problemas internos e externos também. Então, tudo isso faz com que os jogadores também tenham essa queda de rendimento. Mas é muito assustador a forma como o São Paulo caiu de rendimento pós-Campeonato Paulista e até o momento agora, quando completou ontem o jogo contra o Bragantino. Então, o São Paulo precisa ficar esperto. É hora de mudança, é hora de atitude dos jogadores, é hora de ter uma mudança radical, sim, para sair da zona de rebaixamento e aí sonhar com voos maiores. O momento é crítico, precisa tomar uma atitude. E agora, as contusões sempre foram um dos grandes problemas do São Paulo, desde o Campeonato Paulista. O São Paulo hoje não tem reservas à altura do Luciano, do Daniel Alves, do Benítez. Esse é o grande problema do São Paulo. Não tem reservas imediatas para esses grandes jogadores. E quando os jogadores são lesionados, realmente aí o Crespo tem tido dor de cabeça constante, porque não consegue manter o mesmo ritmo. Não consegue, muitas vezes, ter o mesmo rendimento de um jogo para o outro, devido às contusões. Mas o São Paulo tem um time teoricamente bom, né? Para poder sair da zona de rebaixamento,
voltar a pontuar e, quem sabe, sonhar aí com uma condição melhor no Campeonato Brasileiro. Então, pelo que eu entendi de vocês dois, vocês acham que tá ruim, mas vai melhorar. É mais ou menos isso, né, Jorge? Eu tenho essa convicção que o São Paulo poderá melhorar, sim. E o Grêmio? Tá precisando de uma vitória aí, umas 2 vitórias ou 3 vitórias consecutivas aí, já melhora o astral do elenco. As vitórias dão uma tranquilidade maior para o técnico e para todo o elenco. É isso que está precisando o São Paulo, é isso que está precisando o Grêmio, porque são times que têm um peso, uma história, mas temos que lembrar que Cruzeiro também tem uma história, e o Cruzeiro acabou caindo, o Botafogo, o próprio Vasco, né, o próprio Palmeiras, o próprio Internacional. Então, é hora de reavaliar e jogar futebol. Tem que ter o coletivo. A partir do momento que predominar o coletivo, as vitórias voltarem a acontecerem, eu tenho certeza que São Paulo e Grêmio poderão aí sair dessa zona de rebaixamento, esse momento incômodo na tabela do Campeonato Brasileiro. Você tinha falado se a situação vai melhorar. No caso do São Paulo, eu até creio que a situação melhore realmente, mas eu acho que, olhando talvez a gente tenha criado, por conta do título paulista, uma expectativa no elenco do São Paulo que talvez não venha a acontecer. Porque agora o São Paulo está mal das pernas no Brasileirão, apesar de, por exemplo, eu pensar que o São Paulo tende a melhorar por conta da questão física, da recuperação de seus atletas, e aí sim, o trabalho do Crespo ganhando uma casca, acho que a equipe tende a melhorar e não vejo o São Paulo caindo, mas o problema é que isso atrapalha o planejamento de ano para o São Paulo, né? Porque é uma equipe que ainda vai disputar a Copa do Brasil, disputa Libertadores, então talvez o São Paulo vai ter que abrir mão de algumas coisas e até de algumas competições, talvez sobre para a Copa do Brasil ficar sendo jogada com um elenco reserva para que a equipe se mantenha no Brasileirão, porque se o São Paulo estivesse lá em cima, estivesse bem, começando a temporada bem, é natural que o time titular estivesse jogando bem e alguns reservas pontualmente também estivessem. Então o São Paulo talvez poderia mexer na sua equipe trocando peças, né? O Crespo poderia trocar algumas peças e ainda assim manter a qualidade, mas agora com a pressão no Brasileiro, a equipe precisando de talvez, brigando por vaga em Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que o São Paulo vai ter que abrir mão de uma das competições, é certeza que vai ter que abrir mão. E aí talvez tenha que até abrir mão de 2 para que não se atrapalhe no Brasileiro. Então essa retomada do São Paulo que a gente está dizendo que vai acontecer, que o São Paulo vai melhorar, para o São Paulo, para o Crespo, para os jogadores, é melhor que ela venha o mais rápido possível, para que a equipe não tenha que abrir mão mais para frente de uma competição importantíssima, que a gente sabe que o São Paulo tem time para disputar essas competições, por conta de estar mal no Brasileiro, e aí não poder, né, ficar disputando 2 ou 3 competições ao mesmo tempo, correndo risco até daí de sim cair. Porque, assim, eu acho muito perigoso esse discurso. Concordo, não acho que caiam Grêmio e São Paulo pelo time que tem. Mas eu acho muito perigoso esse discurso de que vai melhorar, esse discurso da torcida, que era mais no início, agora já com a sequência de derrotas do Grêmio e de São Paulo, fica aquela preocupação. Eu acho muito perigoso esse discurso que vai melhorar, tá no início do campeonato. São 38 rodadas, o time é bom, o time vai engrenar. Até quando que vai isso? Porque o time do Vasco de 2008 não era time para cair naquele campeonato. Tinha Edmundo. O time do Inter não era time para cair em 2016, se eu não me engano. O time do Cruzeiro, muito menos, era para cair. Então, assim, quando um grande entra na zona de rebaixamento, é tudo multiplicado por 20 vezes. Não é a mesma coisa que o Cuiabá entrar. Cuiabá agora está na Série A. Entrou, é planejamento, está dentro do planejamento, não é cair de novo o planejamento do Cuiabá. O planejamento do Grêmio é disputar títulos. Quando você pensa nesse planejamento no início do ano e fica com 2 pontos nos primeiros 7 jogos, é muito desesperador para a torcida, porque você fica numa expectativa muito acima. E de novo, repito, não acho que vão cair, mas tem que ligar esse sinal de alerta, tem que tratar como realidade que não é o título mais. O presidente, o técnico, que agora foi demitido,
próximo técnico não pode chegar e falar que vamos disputar títulos. Não. O próximo técnico tem que chegar e falar assim, vamos sair dessa zona de rebaixamento, vamos sair dessa encrenca que arrumamos nos 9 primeiros jogos, vamos engrenar e lá para frente a gente pensa em títulos, porque a situação do Grêmio e São Paulo é muito crítica, porque você tem um clube de massa, um clube que a torcida, cada erro do jogador agora vai ser o pior. Um cara chutou na trave, pô, esse cara não sabe chutar, ele devia chutar no gol. Só que se tivesse uma fase boa, quase foi gol. É mais ou menos isso a situação. Para finalizar, quais os 4 que vão cair nesse ano para você, Jorge? Nossa, rapaz. Missão difícil, viu, para responder essa pergunta, viu? Mas eu vejo um esporte com chance de cair, esporte, a Chapecoense, aí tem o Juventude também, vou colocar aqui o Cuiabá, esporte, Chapecoense, Cuiabá, e aí, olha, nossa, esses 3 times aqui correm um grande risco. E depois vem aí o que vai encabeçar aí, formando os 4 times. Poderá ser aí... Fortaleza está lá em cima, mas não sei se vai ter todo esse embalo. Mas hoje eu vejo... depois do 10º para baixo, olha, tá difícil, viu? Eu vou ficar com esses 3 times aqui. Chapecoense, Cuiabá... Esporte. Chapecoense, Esporte, no caso. Cuiabá e o Esporte. Isso. Tenho dúvidas assim, aí no 4º time. Justiça. Não vou adiantar o Arthur para ele sacar bucho para ele, porque eu acho que esse ano vai ter um grande que cai. Porque eu acho que esse ano vai ter de novo, ao ano que vem, 3. Eu acho que um dos 3 grandes da Série B sobe e um dos grandes cai. Não sei se o Grêmio, São Paulo, o Grêmio está se esforçando muito para ser esse meu palpite. Mas eu acho que acaba sendo o Corinthians que vai cair esse ano. Tem assim, o trabalho do Silvinho não me encanta, um jogo muito ruim, muito fraco. Parar para assistir é coisa de você ficar com sono às 3 horas da tarde. Se o jogo tiver 3 horas da tarde, você vai dormir 3 horas da tarde. Se for 1 hora da manhã, mais fácil ainda para você dormir. O jogo do Silvinho é uma coisa assustadora de assistir, o jogo do Corinthians. É um dos futebol mais mal praticado, que mais dá desgosto de olhar no futebol brasileiro atualmente. E eu vou acompanhar o Jorge em Esporte e Chapecoense, mas eu vou colocar o América Mineiro, não vou colocar o Cuiabá, porque eu acho que vou dar essa moral pro Cuiabá. Pô, tá na Série A, clube recente, pô, vou torcer para os caras, para eles ficarem na Série A. E você, Arthur, qual os 4 que você... Sem ficar em cima do muro igual o Jorge ficou no 4. Meu. Esporte, Chapecoense, Cuiabá e Grêmio. Aí o Grêmio vai cair, ó, a torcida do Grêmio dando dislike agora no nosso vídeo. É culpa do Arthur, não temos culpa. Abraço. Vocês têm que fazer... reclamar, tem que dar dislike na rede social do Grêmio lá que tá fazendo essa confusão toda. Não, mandar um abraço pro Lorenzo, já até participou aqui no programa com a gente, o Lorenzo é gremista, amigo meu. Pô, Lorenzo, não tô torcendo contra vocês, tá? Mas se cair também, tá ótimo. E é isso, o programa hoje, falamos sobre a situação de São Paulo e Grêmio na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Semana que vem vamos falar de Copa América e Eurocopa, que tá bombando, vamos ser sinceros, que a Copa América está muito melhor do que eu imaginava, e a Eurocopa, as semifinais, eu confesso que decepcionei um pouco com as seleções que eu tinha como favoritas. Então é isso, até o próximo programa. Fiquem com Deus e até semana que vem.